Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Precisamos falar muito, muito mesmo sobre espiritualidade. Esse é o assunto mais emergente. Aliás, como eu tenho dito nos outros vídeos, né? Tudo é uma questão de semântica. É óbvio que toda vez que eu vou falar um assunto, eu vou dizer que isso é o que mais precisa ser falado, como espiritualidade, autoconhecimento, crenças, Deus, amor, enfim. Só que verdade é como eu sempre digo e vou repetir, tudo é a mesma coisa. Embora nós usemos palavras diferentes, façamos algumas diferenças em nossas mentes com relação a essas palavras e seus significados, a verdade é que tudo significa a mesma coisa. Tudo é relativo ao espírito, tudo é relativo à vida superior, tudo é relativo ao ser. Mas principalmente a palavra espiritualidade é usada há mais tempo, né, do que autoconhecimento, embora signifique a mesma coisa. Então a gente precisa muito mesmo simplificar esse assunto, falar a verdade sobre a espiritualidade, o que significa espiritualidade, o que é espiritualidade, enfim. Isso precisa ser martelado bastante mesmo. É o assunto da hora, já que nos últimos milênios, principalmente nos 2 últimos milênios, esse assunto foi dissimulado, né, disfarçado, atrás de crenças, de rituais e tal. E espiritualidade não tem nada a ver com crença, absolutamente nada a ver com crença. Espiritualidade não tem absolutamente nada a ver com ritual. E principalmente, espiritualidade não tem nada a ver com o meu jeito de fazer as coisas, que é aí que as pessoas se enganam, que existe um jeito mais espiritual de ser. Gente, espiritualidade refere-se ao espírito. Você é espírito, nós somos espírito, acima de tudo. Então, quer dizer, tudo nesse universo se refere à espiritualidade. Porque espírito é a essência do ser. Então, a gente costuma, né, a mente gosta muito de complicar as coisas e como eu já disse tantas vezes, algumas pessoas mal intencionadas descobrem isso e também aprendem a manipular as mentes que estão aí, por aí ávidas, né, de chegar a algum lugar. Mas a questão não é chegar a algum lugar, como tenho dito, vou repetir, vou reforçar. A questão é despir-se do ego, despir-se da mente, que significa a mesma coisa. Ego e mente significam a mesma coisa. Despir-se do eu condicionado, despir-se dos condicionamentos, aquilo que você acha que é. Porque o espírito está aí, sempre esteve. Espírito é o que nós somos, é a nossa essência, a essência de cada um. Ele sempre esteve ali, só aguardando para ser ouvido ou para ser descoberto no sentido literal da palavra. Quer dizer, ele está encoberto pelo nosso ego, pela nossa mente, pelos nossos condicionamentos, pelas nossas crenças, pelos nossos achismos, pelas nossas opiniões e principalmente pelas opiniões alheias, porque nós somos um conglomerado, né? Não sei se dá para dizer assim, mas enfim, de opiniões. É interessante assim, eu falo muito da semântica, porque eu percebo que acontece uma coisa assim. Talvez se você meditar um pouquinho a respeito, você vai muito provavelmente concordar comigo. A gente ouve falar, desde que nós nascemos, ouvimos falar a palavra Deus. Desde que nós nascemos, ouvimos falar de amor. Desde que nós nascemos, ouvimos falar de espírito, de espiritualidade. Desde que nós nascemos, ouvimos falar de tudo um pouco. Quantos de nós já fomos, alguma vez nas nossas vidas, a fundo no significado dessas palavras?
Pense bem, fica tudo na superfície. O que eu penso sobre Deus, o que eu penso sobre o amor, o que eu penso sobre romance, o que eu penso sobre espiritualidade, o que eu penso sobre religião, o que eu penso sobre ego, o que eu penso sobre o ser, enfim, tudo isso é baseado nas opiniões que eu já ouvi ou que eu já li. Tudo é baseado em opiniões. A maioria de nós, a grande maioria, nunca foi a fundo para desvendar uma palavra e principalmente a etimologia dela, o significado na origem, o que originou, o que significava aquela palavra quando ela passou a existir, digamos assim. E hoje em dia isso tudo, eu lembro que no meu tempo que eu me interessava muito por saber as coisas, tinha que andar alguns quilômetros até encontrar algum livro em alguma biblioteca e tal. Ou por milagre o livro aparecer com um amigo, um conhecido, enfim. Hoje em dia a gente tem essa ferramenta fantástica aí, que é o celular. Tem ali o Google, tem o Wikipédia, não são fontes de conhecimento profundo, mas servem para dirimir algumas dúvidas, né, básicas sobre algumas palavras. E se nós fizéssemos isso com mais seriedade, tentar entender o significado de algumas palavras, como a própria espiritualidade, né? Eu também falei já algumas vezes que às vezes eu sinto que eu precisaria fazer uma introdução nos meus vídeos sempre igual, porque eu acabo repetindo muitos assuntos e eu vejo que não tem como não repetir, que é a questão da semântica, né? Que eu falo sempre. Então, o significado das palavras é muito importante, não para se apegar, mas para saber do que se está tentando falar. Então, eu falei muitas vezes já na questão da ideologia, falei muitas vezes na questão dos ismos. O que significa ismo, né? Ismo significa imitação. Claro que não literalmente, mas ele dá a entender a imitação. Quer dizer, você carimba e diz: isso pertence a esse grupo, aquilo pertence a outro grupo. Então isso significa ismo, né? Que é o princípio da ideologia. Então isso já faz com que caia por terra imediatamente o conceito que circula por aí hoje em dia de espiritualismo. Então, espiritualismo, no sentido, né, nesse significado que tem se dado atualmente para essa palavra, não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualismo pressupõe imitação. Se eu pertenço a determinado grupo, eu desenvolvo determinados rituais, eu desenvolvo determinadas crenças, então eu sou espiritualista. Estou no caminho da espiritualidade. Não há nada mais errado do que isso. Desculpem a franqueza, eu peço e eu falo dessa forma para que você que está me assistindo e me ouvindo reflita sobre isso. Eu não estou tentando empurrar nada goela abaixo de ninguém, eu não estou tentando forçar nenhum tipo de verdade individual, apenas tentando abrir os olhos de algumas pessoas, tentando auxiliar no despertar de algumas pessoas. Então, todo ismo é imitação, e o princípio básico daquilo que nós chamamos de espiritualidade é o autoconhecimento, é a busca por si mesmo. Não pode haver imitação. Hoje em dia se confunde, por exemplo, a tal ponto o que é ser espiritual, que muitas pessoas acham que não comer carne é ser espiritual, tornar-se vegetariano ou vegano, andar de bicicleta ao invés de usar combustíveis poluentes, essas coisas todas. E a lista é grande, cada um pode desenvolvê-la por si mesmo. E quando na verdade isso são formas de fortalecer o ego, nada mais, quando a pessoa se acha mais espiritualizada porque ela faz determinadas coisas.
ou pensa de determinada forma, ou pertence a determinado grupo. Espiritualidade é viver a vida do Espírito. E aí vamos aprofundar um pouquinho mais no significado de tudo isso. Viver a vida do Espírito. Vida é uma coisa só. Nós é que compartimentamos, né? A gente acha que a vida acontece somente para os seres humanos ou para os animais, né? Seres animados. E a gente acha que acontece do nascimento até a morte. É isso que nós classificamos como vida. E isso é um erro gigantesco. Tudo é vida. Toda a existência vive, respira. Toda a existência, inclusive as pedras, os vegetais, que nós consideramos seres inanimados e sem vida. E é interessante que falar em vida do Espírito é uma idiotice, porque não só há vida. Então, espiritualidade, na verdade, é viver. Mas aí tem uma pegadinha que muitas pessoas pensam. Quando se fala, né, viver a vida, pensam em viver a vida louca, digamos assim, né? Fazer tudo que tem vontade, tudo que quer, tudo que deseja, realizar todos os desejos, todos os sonhos. Não é por aí. Quando a pessoa aprofunda nisso que nós chamamos de espiritualidade, a pessoa vai vendo que é bem o contrário. Para viver precisa muito pouco, quase nada ou até nada. Então, ser espiritual é viver, mas viver a vida do ser. Qual ser? O seu ser. Então, muitas pessoas confundem também, e aí esse é o grande mal daquilo que se chama de espiritualismo, de ser espiritualista. Muitas pessoas confundem, achando que desenvolvendo determinados rituais se torna mais espiritual, ou se torna espiritualista sim, né? Está imitando outras coisas, outras técnicas, outras práticas, enfim, né? Então, merece o título de espiritualista, mas não de espiritual. Para merecer o título de ser espiritual ou pessoa espiritual, digamos assim, eu estou brincando com essa coisa do título, porque quando a gente se torna espiritual, o título é a coisa que menos interessa na nossa vida. É uma grande verdade isso, viu? E então, a pessoa que se encontra o seu verdadeiro ser, além de todos os ismos, todas as ideologias, todas as ideias, todas as conclusões, todos os conceitos, enfim, tudo aquilo que é da mente. A pessoa que supera as emoções, que consegue finalmente transcender, né? Se livrar do reino das emoções, dos pensamentos, das palavras, por trás de todo esse lamaçal de mente é que está o verdadeiro ser. Então, quem busca ou quem encontra o caminho do autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo, esse sim é que está vivendo. Quem é que vive? Aquele que está presente, só se vive em presença, porque a vida só existe no presente. Passado e futuro pertencem ao reino da mente. Um não existe mais e o outro não existe, pura e simplesmente. O futuro não existe e o passado não existe mais. Então, viver é ser presente. E aí tem aquela questão fundamental. Não importa a qualidade do momento, a qualidade que nós atribuímos ao momento. Não importa se é bom, se é ruim, não importa o julgamento, não importa o nosso julgamento sobre o momento presente. É só o presente que há. Se no nosso julgamento é ruim, não importa. É o que há, é o que é. É a verdade. Então, isso é ser espiritual. Para ver como
Eu posso gravar um vídeo dizendo: precisamos falar sobre presença, precisamos falar sobre verdade. Gravei outro vídeo dizendo: precisamos falar sobre amor. E de repente você vai se dando conta, mas espera aí, mas nós estamos falando da mesma coisa, com palavras diferentes, mas nós estamos sempre falando da mesma coisa, de uma realidade que está além de tudo aquilo que eu aprendi, além de tudo aquilo que me ensinaram, além de tudo aquilo que eu vejo, que eu cheiro, enfim, além de tudo aquilo que os meus 5 sentidos captam. E aí, ser desperto, ser consciente, ser presente é viver a vida do Espírito, para usar uma linguagem comum, uma linguagem do senso comum. Viver é ser espiritual, mas viver com consciência, com presença, com verdade. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!